Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, então, o tema da aula são os algoritmos de busca ou algoritmos de pesquisa, tá? A gente vai ver dois algoritmos relativamente simples, né, para fazer busca em arrays, né? E depois a gente vai continuar com esse assunto de busca, né, de pesquisa com as estruturas de dados que a gente for conhecendo, que a gente for aprendendo, que a gente for implementando, tá? É, então, vamos lá, né? Então, algoritmo de busca ou pesquisa. Mas por que que tá assim? Que esquisito. Então, são os dois algoritmos que a gente vai ver são o de busca sequencial e o de busca binária, tá? Busca sequencial, vocês provavelmente devem ter feito algum tipo de exercício na disciplina de algoritmos em que vocês tiveram que implementar ele. Qual que é a ideia? A partir de um array, então a gente está falando de arrays, né? Arrays de inteiros aqui para simplificar por enquanto. A gente vai consultar por um valor que a gente está procurando, a gente vai chamar esse valor de chave, normalmente, quando a gente está falando de busca. A chave que a gente está buscando, a gente vai ter que percorrer esse array posição por posição até encontrar esse elemento, tá? Então, se a gente tiver um array aqui de 16 posições, né? Então eu vou do 0 até o 15. E eu buscar pela chave 3, eu vou elemento por elemento procurando pelo 3. Então 3 é igual a 12? Não. Igual a 22? Não. Igual a menos 2? Não. Igual a menos 5? Não. Ele vai caminhando até achar o 3 aqui na posição 12. Normalmente, algoritmos de busca, a gente retorna a posição onde o elemento foi encontrado e retorna menos um valor negativo caso não tenha sido encontrado nenhum elemento. Porque é melhor do que verdadeiro ou falso, né? Porque verdadeiro ou falso, às vezes a gente quer saber qual que é a posição que ele está, né? E para a gente indicar que não encontrou, um valor negativo é o suficiente, porque a gente não tem posição negativa em array, pelo menos em Java, né? Não suporta, né? Em Python você consegue usar índice negativo em array. Aí a ideia é que você está percorrendo o array da direita para a esquerda, ao invés da esquerda para a direita. Mas em Java não, tá? Então, buscar pela chave 7. Vou caminhando elemento por elemento até encontrar o valor 7. No pior caso, a gente não vai encontrar o elemento, a chave que a gente está buscando, né? Então, o 12 vai ser encontrado aqui. Aqui primeiro, ó, né? Primeira ocorrência está aqui. Se eu quisesse um algoritmo para buscar todas as ocorrências, aí a gente teria que modificar um pouco e retornar um array de elementos, né, de posições ou uma outra estrutura de dados e buscar pela chave 100. Olha lá, elemento por elemento, andando nas 16 posições eu não encontrei. Então, no pior caso, ou seja, que é o caso que eu não vou encontrar nenhum elemento, ou vou encontrar na última posição, eu vou ter que percorrer essa estrutura inteira. Isso a gente vai dar um nome quando a gente for estudar análise de algoritmos, tá? Mas por enquanto dá para perceber essa característica, né? Então, se a gente for implementar esse algoritmo de busca sequencial, pessoal, uma coisa aqui que eu não falei ainda, eu vou comentar agora. Eu optei, a partir de agora, nas disciplinas de estrutura de dados, mudar todos os nomes de métodos, de atributos, de parâmetros, de variáveis. A gente vai usar os termos em inglês, tá? Para bater com as bibliotecas que existem desses algoritmos prontos, tá bom? Então eu acho que essa estratégia ela é melhor do ponto de vista é, do futuro de vocês e também de ponto de vista didático, porque fica mapeado um pouco melhor com a realidade, tá? Algumas coisas aqui, por exemplo, esse n aqui que é o tamanho do array, eu poderia pôr diretamente o tamanho do array aqui, né? Mas a gente vai colocar assim também para tentar melhorar um pouco a didática. A implementação desses algoritmos, elas estão disponíveis todas num projeto que está no GitHub, que o link dele, eu vou colocar o link para vocês no Moodle, tá? É esse aqui. github.com, Busato Algoritmo de Estrutura de Dados. Baixando isso aqui, esse projeto aqui no Code
download zip e descompactando, vocês vão poder abrir no NetBeans. Vai ter um projeto com um monte de coisa implementada. A ideia desse projeto, pessoal, é juntar todas as disciplinas que eu dou e que o professor Breno dá, que envolvem algoritmos, num projeto só, tá? Como que vocês vão usar ele? O de vocês, na verdade, ele é uma cópia do da computação, com algumas coisas a mais. Lembra que eu falei que a computação veio um pouco mais focado, vocês veem um pouco mais abrangente, com um pouco mais de conteúdo, né? Então, as classes que estão implementadas, estruturas de dados, algoritmos, etc., elas estão no pacote aesd.esd tá bom? Que é a sigla da disciplina. Então, aí tem uma série de pacotes aí com implementações, tá bom? A gente vai ver absolutamente tudo? Não, tem bastante coisa que a gente não vai ver, mas eu deixei aqui como um histórico, vamos dizer assim, como uma biblioteca para vocês, tá certo? A parte de busca está dentro desses dois pacotes aqui, ó, Searching. Tem Searching Generic e Searching Integer. A gente vai ver as implementações de inteiro, depois eu falo da implementação genérica, tá certo? Então, sequência search, que é aquele ali que a gente viu. Olha lá, algoritmo de busca sequencial é exatamente aquilo ali que está no PowerPoint, né? Então, o método chama search, ele é estático, porque eu não preciso de nenhum objeto para invocar ele. O nome da classe .método já vai permitir que eu faça isso, ele não está amarrado a nenhuma instância, né? Eu passo um array de inteiros como parâmetro, eu passo a chave que eu estou buscando, que é um inteiro. Então, olha lá, e eu tenho algumas variáveis aqui, algumas coisas que estão indicadas aqui, que elas significam. I é a posição atual que está sendo verificada, N é o tamanho do array que está sendo pesquisado e key é a chave que está sendo pesquisada, que está sendo buscada. Então, N igual a array.length quer dizer o quê? Eu estou armazenando o tamanho do array na variável N. Eu poderia colocar o array.length aqui, mas eu estou forçando essa nomenclatura de N sendo o tamanho porque a gente vai usar ela depois, tá bom? Esse N sendo tamanho, sendo alguma coisa que está envolvido com o tamanho realmente do que a gente está precisando processar, do que a gente está precisando fazer, tá? Então eu faço um for de 0 até N, começando em 0, né? E terminando no N-1, e vou verificando. Ó, a posição que eu estou no momento é igual à chave que eu estou buscando. Se for, eu retorno a posição. Ah, não é. Procura na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima. Se não entrou nesse if aqui nenhuma vez, quer dizer que não encontrou o valor, não encontrou a chave. Então, retorna -1. Tudo bem? Esse algoritmo, apesar dele processar o array inteiro, ele pode ser, de certa forma, melhorado, não a busca sequencial em si, mas a outra forma, outra estratégia de fazer busca. Só que essa estratégia ela tem outro nome, ela chama busca binária. E para ela acontecer, eu preciso que os valores ou as chaves que estão dentro do array estejam ordenadas, certo? Normalmente, né, do menor para o maior, em ordem crescente, que a gente fala, né? Então, buscar por uma chave, uma estrutura de dados linear ordenada, verificando o elemento do meio, dividindo sucessivamente em duas subestruturas. Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Deixa eu pôr um negrito aqui. Então, buscar pela chave 14. Como que funcionaria o processo para eu buscar pela chave 14? Na busca sequencial, eu partia do início e ia varrendo o array até encontrar ou não encontrar, né? Até varrer o array inteiro. Na busca binária, o que a gente faz? A gente pega o tamanho, esse intervalo que a gente quer processar, calcula quem que está na posição do meio dessa estrutura e verifica se a chave é igual. Se a chave for igual ao elemento que está na posição do meio desse intervalo, que na primeira vez, vai ser o array inteiro, muito bem, a gente encontrou. Se a chave não for igual àquele valor que está no meio, a gente vai ter que decidir se a gente vai processar agora a parte da esquerda ou a parte da direita, a partir da onde a gente dividiu pela metade, tá bom? Então, para esse exemplo aqui, quando eu calculo a posição do meio, como que é o cálculo? Para a gente vai ver o código.
Mas como que é o cálculo da posição do meio? Então eu tenho a posição inicial, quero processar esse array inteiro. Eu tenho a posição inicial do intervalo e a posição final, 0 e 15. Como que eu calculo a posição do meio? Uma forma é somar a posição do i com a posição do f, 0 com 15 dá 15, e dividir por 2. Só que é divisão inteira, tá certo? Então 15 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 7. Não vai dar 7,5 porque é divisão inteira, dá 7. Quem que está na posição 7, que é a posição do meio? É o 5. Aí a gente vai comparar com a chave. 14, ele é igual a 5, ele é menor que 5 ou ele é maior que 5, certo? Para que lado que a gente vai? Essa que é a ideia aqui. Bem, 14 é maior que 5. Então, quer dizer que eu vou encontrar o 14 se ele estiver na estrutura ordenada, obrigatoriamente do lado direito do meio que eu acabei de calcular. Concorda comigo? Se ela está ordenada e eu vou na posição do meio, e o que eu encontrei não está ali, e ele é maior do que o que está ali no meio, quer dizer que ele só pode estar à direita. Ou poderia estar só à esquerda também, se fosse o 0, por exemplo. Tá bom? Mas no caso é o 14. Então o 14 não está aqui, não é igual a 14. O que a gente faz? A gente vai chamar, não particionar, a gente vai dividir esse array, dividir entre aspas, depois a gente vai ver como a gente vai fazer isso, para a gente processar agora esse intervalo, a direita do meio. Esse cara não precisa mais entrar na jogada, porque a gente já comparou ele. E realmente ele não é igual ao 14. Então eu tenho que ir para a direita. Ou seja, eu tenho que processar o intervalo que começa na posição do meio mais 1, posição do meio era 7, posição do meio mais 1, e até o final da última vez que eu resolvi, da última vez que eu processei. O final era 15, não era? Então, nesse intervalo, iniciando em i, terminando em f, onde i é 8 e f é 15, eu somo 15 com 8, que vai dar 23, e divido por 2. 23 dividido por 2, divisão inteira, dá 11. E eu verifico, 14 está igual a essa posição que está aqui? Não, não é igual. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que ir para o lado direito, porque o 14 é maior que esse elemento que está na posição do meio. Ele não é menor, ele não é igual, ele é maior. Então eu sei que o 14, se ele existir, ele não está nem aqui, porque a gente já não encontrou, nem nesse pedaço, porque aqui o 14 é maior que 12. Então ele vai existir, se ele existir, do lado direito, nesse intervalo de 4 elementos. É lógico que a gente olhando aqui, a gente já vê que tem um 14 aqui, mas o computador não vai adivinhar, né? Ele não vai. Fazer um algoritmo para o computador olhar posição por posição é exatamente o que o sequencial faz. A gente já viu que ele não é muito bom, porque eu tenho que percorrer tudo, né? Então, continuando. Já sabe que o 14 é maior que o 12. Então, o próximo intervalo que vai ser pesquisado é o intervalo iniciando na posição do meio mais 1. O meio é 11, meio mais 1 é 12. E até o 15 como final, que é o último final. É o final da última vez que a gente executou. Então, muito bem. I está em 12, F está em 15. 12 com 15 dá 27. 27 dividido por 2 dá 13. 14 é igual a 17, que está nessa posição aqui? Não. 14 não é igual a 17. O que ele é? Ele é menor ou maior que 17? Ele é menor, não é isso? Vem para cá agora. Então, o que vai acontecer? Eu vou agora. A gente estava andando com o meio com a posição à direita para ir para a próxima vez, né? Agora a gente vai manter o início e o novo final vai ser o meio menos 1. Então, meio é 13, meio menos 1 dá 12. Tanto o início quanto o fim está agora na posição 12. 12 mais 12 dividido por 2 dá 12, o meio essa posição. E eu verifico, 14 é igual a 14 que eu estou buscando? Sim, aí eu consigo retornar essa posição aqui. Se eu não encontrasse o 14, por exemplo, se fosse a chave 15, o que teria acontecido? Nesse passo, eu iria para a esquerda. Chegou aqui,
15 é igual a 14? Não. 15 é maior ou menor? 15 é maior. Eu iria calcular de novo o meio ia passar a valer 13, que é o meio, posição dele mais 1, certo? 13. Só que o f ia continuar em 12, porque quando eu estou indo para a direita, o f da última vez que eu processei o intervalo, ele se mantém. Então, o meio passa a ser 13, o f passa a ser 12. Concordam com a posição do meio, que vai ser o próximo início, né? Falei meio anteriormente, mas vai ser o próximo início. Passou para a direita do f. Então, nesse ponto, eu sei que eu não encontrei o elemento. Vai ser a nossa condição de parada, tá bom? Deixa eu só corrigir uma coisa aqui que eu acabei de... que eu enxerguei aqui. Vamos padronizar. Aqui tá tudo. Tá. Deixar essa máscara verde aqui por cima. Aí. Vamos ver então como que a gente implementaria isso, tá certo? Essa aqui é a implementação que a gente chama de iterativa, porque a gente usa um laço para fazer a busca, tá? Então a gente vai ter os dois parâmetros igual na busca sequencial, o array e a chave. E aí a gente vai ter algumas coisas aqui. O start é o nosso i, certo? Start igual a 0, até a cor é a mesma. O end é a posição final, que é o array.length menos 1. Então, naquele exemplo lá que o array tem 16 posições, array.length vai retornar 16. Só que a última posição é a posição 15, que é o tamanho menos 1. End é o tamanho menos 1. E o middle é o meio, certo? Enquanto a minha posição do início for menor ou igual à posição do fim, que é o que eu comentei com vocês aqui, se a gente estivesse procurando pelo 15, o início ia passar à frente do fim, né? Então, minha última passada, minha última tentativa na busca é quando o início e o fim estão na mesma posição, que é o menor ou igual. Menor para tudo antes, né? Para quando eu tenho um intervalo, e o igual é quando eles estão na mesma posição. Se o start passou do end, quer dizer que eu não encontrei. Então, eu calculo o meio. Middle é igual a start mais end dividido por 2. Então, início mais fim dividido por 2. E aí eu faço o quê? Se a chave que eu estou procurando é igual ao array naquela posição, eu retorno a posição. Se não for, olha o que acontece. Eu posso ter a chave menor que o array na posição do meio ou a chave maior que o array na posição do meio. Se a chave for menor que o array na posição do meio, eu mudo o meu fim, ou seja, eu estou querendo processar agora o intervalo à esquerda do meio. O que eu faço? Eu atualizo o fim e o fim passa a ser o meio menos 1. Se for o contrário, a minha chave está à direita da posição do meio, aí eu tenho que fazer o quê? Recalcular o start, que vai ser o middle mais 1, que é exatamente o que eu estava falando aqui. Muito bem, estou procurando 14, o 14 é maior que 5. Eu vou fazer de novo agora, fazendo o quê? O meu próximo início vai ser o meio mais 1, que é 8. O meio vale 7, meio mais 1 vale 8. E o fim continua sendo 15. Aqui é a mesma coisa, 14 é maior que 12. Na minha próxima passada, meu próximo intervalo, o meu início passa a ser o meio mais 1. O meio vale 11, meio mais 1 vai ser 12. E o fim continua o mesmo. É o que está acontecendo aqui. E quando eu vou para a esquerda, eu atualizo o fim. Muito bem. Fui repetindo esse processo. Se porventura eu encontrei o elemento, vai cair em alguma situação enquanto o início é menor ou igual ao fim. Se eu encontrei, eu retorno a posição aqui. Se eu não encontrei, eu vou recalculando as extremidades do intervalo, né? E no momento que eu não encontrar, o meu início vai passar do fim. E aí, esse while vai parar e eu vou retornar menos 1. Para que tudo isso funcione, o array precisa estar ordenado. Concordam? Porque como que eu posso assumir que se eu comparar com uma posição e se o valor se a chave que eu estou tentando buscar naquela ela não bate com aquela posição, ela não é o mesmo valor, como que eu posso assumir que ela pode estar à direita ou pode estar à esquerda? Só se o array estiver ordenado. Entenderam a ideia? Tá. Então, start é o início da subsequência, end é o fim da subsequência e o middle é o elemento na posição do meio da subsequência. Tá? Agora, uma outra alternativa, fazer a implementação de forma recursiva. O que a gente muda aqui? A gente vai ter
o mesmo método search público, estático, recebendo um array e recebendo uma chave. E a gente vai ter a versão, a gente vai ter o recursivo, a busca binária recursiva, que eu chamei aqui de search R. Né? O que ele recebe como parâmetro? Ele recebe um array, ele recebe a chave, estão vendo essas duas coisas? Ele recebe o início e recebe o fim. A diferença dele aqui, além desses dois parâmetros, é que ele é privado. Esse método ele é privado, só a classe que o define que vai poder executá-lo. Ou seja, eu estou invocando ele dentro do método search e para o usuário da classe o que vai existir é só isso aqui. A implementação recursiva vai estar aqui. Por que eu não exponho esse aqui como público? Porque vai ficar mais difícil para o usuário, porque ele tem que começar, ele tem que dar o início, tem que dar o fim. Poderia? Poderia, mas aqui eu optei em fazer dessa forma, esconder do usuário é, esses intervalos. Na versão da implementação no Java da busca binária, é uma busca binária, ele tem a versão sem o intervalo e sem o início e fim, né, e com o início e fim. Então, olha o processo, ele é bem parecido, ele é praticamente a mesma coisa. Eu calculo meio, início mais fim dividido por 2. Agora, em vez de um while, é um if. Se o início é menor ou igual ao fim, porque a base da recursão é quando ou eu encontrei o elemento, ele vai parar, ou quando o início passar do fim. Então a gente tem duas bases da recursão, onde a recursão para, né? De novo, o array precisa estar ordenado, tá bom? Então olha só agora como que é feito. Valor aqui faltou atualizar, ó. Aqui, aqui, aqui. Vamos ver aqui na implementação se está correto. Aqui está tudo certo. Tá vendo? Tá vendo? Tava valor, né? Porque eu passei para o inglês. Então, se a chave é igual a array na posição do meio, eu retorno a posição do meio. Se a chave for menor que o array na posição do meio, o que vai acontecer? Olha só, ao invés de eu recalcular, aqui nesse caso, recalcular o fim, né, que é igual que a versão interativa faz, eu invoco novamente o search R, só que agora o start continua o mesmo e o meu novo fim vai ser o meio menos 1. E a gente tem a contrapartida, né, que é para o lado direito, que se acontecer isso, se a chave que eu estou buscando é maior que o valor que está na posição do meio, eu recalculo o início, o meu novo início vai ser meio mais 1, e o fim continua sendo o fim, tá bom? Tem uma série de exercícios aqui, eu vou mostrar agora, eu vou simular a busca binária recursiva para vocês, mas antes disso eu já vou falar dos exercícios, tá? Eles já têm as respostas, tá bom, pessoal? Mas eu quero que vocês façam esses exercícios, tirem foto deles, vocês vão ter que analisar isso aqui de alguma forma, a forma que vocês quiserem, idealmente simulando o algoritmo em papel, igual vou fazer a simulação agora. Tirem foto, gerem um PDF e coloquem no Moodle para mim como entrega, tá bom? Então, exercício 3.1, 3.2, 3.3. São três exercícios com a implementação simulando a execução da busca sequencial. Então, vou ler um. Quantas iterações o algoritmo de busca sequencial irá executar até encontrar o valor 5 no array? Então, eu tenho um array. Justifique sua resposta. Então, o valor 5, nesse primeiro exercício, quantas vezes eu vou ter que andar dentro do array, né? Uma, duas, três, quatro, 5 vezes, porque eu encontro o 5. 5. O 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. A resposta é 7. Tudo bem? Só que você tem que justificar. Por que isso? Né? Dada a característica que eu já expliquei. 3.4. Explica por que o algoritmo de busca binária precisar que o array que passará pelo processo de pesquisa esteja ordenado. A gente já falou isso, né? Quantos cálculos do meio o algoritmo de busca binária irá executar até encontrar o valor 5 no array? Justifique sua resposta. Então, tá, vou simular a execução da busca binária nesse array. Quantas vezes vai ser calculada a posição do meio até eu encontrar o valor 5? Nesse caso aqui, uma só. Né? Na hora que eu calcular o meio aqui do array inteiro, que é o meu primeiro meio, eu já vou encontrar o 5. Então, a resposta é 1. E assim por diante. Tá bom? É... Vamos o meio.
Isso aqui, pessoal, eu vou tirar porque ele não é daqui. Tá bom? Então são 6 exercícios, tá? 3 de busca sequencial, 4 de busca binária, um mais teórico e 4 práticos. 3 práticos. Tudo bem? Então vamos ver a simulação da busca binária recursiva. Vou pôr um fundo preto aqui. Então imagine o seguinte, vamos pegar um array não muito grande. Vou pegar aqui 4, 7, 9, 10, 15, 20, 23. Certo? Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou invocar a busca binária, aquela que tem a versão interativa. Então, esse aqui é o meu array, certo? Vou colocar uma barriga ali, hein? Não tem problema. Esse é meu array, essas são as posições. Então, eu passo o array. Eu vou buscar pela chave, vamos pôr 4. 4 não. Vou pôr, deixa eu pensar aqui, 9. Procurar pelo 9, certo? Dentro desse aqui, ele vai chamar aquele search. Eu vou pôr SR só, tá? Para eu não precisar ficar escrevendo muito e ficar muito garrancho aqui. SR, o que eu passo a primeira vez? Posição 0 e o tamanho do array menos 1. Então, eu passo o array, eu passo o 9, eu passo o 0, e o tamanho dele menos 1, o tamanho dele é 7, 7 menos 1 é 6, que é a última posição, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos o array tem. Quando eu entrar aqui, o que vai acontecer? Vejam o algoritmo. Ele calcula o meio. Quanto que vai ser? Vamos pôr as cores aqui, ó. Esse aqui é o... Esse é o start. Esse é o end. E o meu meio é o início mais o fim, dividido por 2. 0 com 6 dá 6, dividido por 2 dá 3. O meu início é menor que o fim? Início é menor que fim? Sim. Se isso for verdade, eu verifico se a chave que eu estou buscando está na posição do meio. Quem que está na posição 3? É o 10. 9 é igual a 3? 9 é igual a 10? Não é. Eu estou procurando nessa posição, certo? Meu meio. 9 não é igual a 10. O que ele vai fazer? 9 é menor ou é maior? 9 é menor. Então, quer dizer, eu estou indo processar esse intervalo aqui. Tudo bem? O que vai acontecer? Ele vai vir para cá, porque 9 é menor que 10, e ele vai invocar de novo. Então, vejam, para isso aqui terminar, ele está esperando o retorno, eu vou pôr um R aqui, tá? Do search R, do search recursivo, do array, do 9. E o que eu vou passar? O start continua o mesmo. Start é 0. E o fim é o middle menos 1. Middle é 3 na iteração na chamada anterior, né? Na próxima, ele vai passar a ser 2. Tudo bem? Então, eu invoco o search R de novo. Esse aqui é o start, esse aqui é o end, e eu vou calcular o meu meio, que é início mais fim dividido por 2. 0 e 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Início é menor que o fim? Essa pergunta aqui. Início é menor que o fim? Sim. Então, eu faço o quê? Verifico se a chave é igual ao valor que está no meio. Então, quem que é o meio agora? Vamos pôr de outra cor aqui. Eu estou nesse pedaço aqui, né? Quem que é o meio desse intervalo? Vejam, de 0 a 2. De 0 a 2. Quem que é o meio nesse intervalo? É o 7. A chave que eu estou procurando, o 9, ele é igual a 7? Não, 9 não é igual a 7. Então, o que vai acontecer? Eu vou verificar se o 9 é maior ou se ele é menor que 7. A gente sabe que ele é maior. Aqui, o 9 era menor que o 10, né? Quando a gente veio para cá. Agora, o 9 é maior que o 7. O que a gente vai fazer? A gente vai cair aqui. Então, para terminar a execução disso aqui, eu vou ter um return do search R, do array, do 9.
Quem que é a posição inicial que vai ser passada agora? É o meio mais 1. Meio é 1. Meio mais 1, 2. E o fim continua sendo o fim da chamada anterior, que é 2. Início é menor ou igual a fim? Start, né? End. Início é menor ou igual a fim? Sim. Calcula o meio. Meio é início mais fim por 2. 2 com 2 dá 2, por 2 dá 2. Essa é a última chance de encontrar. Se não encontrar aqui, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer. Mas vai encontrar, a gente já sabe que vai encontrar, né? Então, muito bem. A chave que eu estou buscando, agora o intervalo que eu estou, pessoal, vamos trocar, vamos pôr o laranja aqui, ó. O intervalo que eu estou é esse aqui, certo? O início e o fim, vejam, início e fim é 2. O meio é 2, só tem essa posição. A chave que eu estou buscando está nessa posição? Está. O que vai acontecer então? Quando está, o retorno já é a posição. Então vai cair aqui. Retorna a posição do meio, que é 2. Então isso aqui vai retornar 2 para cá. Que vai retornar esse 2. Então isso aqui deu 2. Esse return vai retornar o 2. Esse 2 vai retornar para cá. Que vai ser um 2 aqui de novo. Esse 2 vai retornar para cá. E aqui tem um return também, né? Ó. E esse 2 que deu aqui como resultado vai retornar para quem está chamando o método search, certo? Se fosse o caso de eu não encontrar o valor, por exemplo, imaginem que a gente tivesse aqui, ao invés de 10, a gente tivesse um 12 e a gente estivesse buscando pelo valor 10. O que ia acontecer? Bem, 10 é maior, a primeira passada, né? Aqui, primeira vez que a gente entra. Posição do meio é posição 3. 10 é igual a 12? Não, 10 é menor, então eu vou para a esquerda. Fui para a esquerda, né? Passei como fim o novo meio, passei como fim o meio menos 1, que é 2, né? O meio era 3, passou a ser 2. Vejo nesse intervalo aqui de 0 a 2, de 0 a 2, quem é a posição do meio? É o 1, tem o 7 lá. 10 é maior ou menor que 7? 10 é maior, vou para a direita, que aí é isso aqui, certo? Onde eu vou passar como parâmetro para o novo início o meio mais 1, que vai ser 2, que vai entrar aqui, e o fim continua sendo 2, que é da chamada anterior. Eu estou no intervalo de 2 a 2, eu estou procurando pelo 10. Calculo o meio, o início e o fim é menor ou igual, né? É igual no caso. 10 está na posição 2? Não, é 9 na posição 2. Então não vai acontecer isso aqui. O que vai acontecer? Eu vou pôr de rosa aqui, ó. O que vai acontecer? Não, vou pôr de laranja. O que vai acontecer? Seria um R do search R, do array, do 9. Como eu estou tentando ir para a direita, porque o 10 é maior que o 9, eu vou ter que passar no início o meio mais 1. Então, o meio mais 1, meio da chamada anterior é 2, meio mais 1 é 2, e da chamada anterior o fim é 2. O início passou do fim, vai ter um retorno. Meu celular que está tocando. Só para eu voltar aqui. Assim, vai calcular o meio aqui vai dar. Não importa o valor que vai dar, na verdade, né? Início é menor ou igual a fim? Não. Início não é menor ou igual ao fim, porque o início está valendo 3 e o fim está valendo 2. O que vai acontecer? Ao invés de entrar no if, vai entrar no else e vai retornar. Então, essa chamada vai dar um return menos 1. Esse menos 1 vai ser retornado para cá, que vai dar menos 1, que vai ser retornado para cá, que vai dar menos 1, que vai ser retornado para cá, que vai dar menos 1, que vai ser retornado para cá. E aí quer dizer que eu não encontrei o elemento. Percebam, pessoal, toda vez na busca binária, como o array está ordenado, toda vez que eu busco por um valor e eu não encontro, o meu novo tamanho do problema que eu quero resolver, se eu tinha um array de 1000 posições, o meu novo tamanho de array, que eu vou procurar, se eu não encontrei o elemento na posição do meio, vai ser menor, vai ser metade de 1000, que é 500. Se for, vamos pegar um exemplo, uma base 2, para vocês entenderem. Se eu tiver uma rede de 1024 posições, se eu não encontrar, eu vou ter ou para o lado esquerdo ou para o lado direito
um array de 512 para buscar. Se eu não encontrar, eu vou buscar num array de 256, ou para a esquerda ou para a direita desse aqui de 512 que sobrou. Então, o que eu estou querendo dizer é, isso aqui era 1024. Não encontrei no meio, eu vou para um dos dois lados. Vamos falar que eu vim para a esquerda. Esse aqui tem 512. Não encontrei de novo no meio. Vamos falar que eu fui para a direita. Esse aqui agora tem 256. Não encontrei 128 para um dos lados. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? 128. Não vamos pior caso, se eu não encontrar 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, aqui eu não encontrei. Aqui seria minha última chance. Quantas vezes eu calculei o meio, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes. Calculei o meio aí 11 vezes para tentar encontrar. Não é isso? Bem, o meu processo, eu tive 11 empilhamentos do método search_r até não encontrar. Tudo bem? Fiz, ou mesmo se fosse a forma iterativa, aquele meu while rodaria 11 vezes. Agora imaginem se fosse uma busca sequencial, eu não encontrar um elemento num array de 1024 posições. Quantas vezes eu iria rodar? 1024 vezes. 1025, né? Para pular lá para o outro lado. Percebam, a busca binária ela é muito, 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 muito mais rápida do que a busca sequencial. Porque a cada vez que eu não encontro o valor, eu divido o problema na metade, divido na metade, divido na metade, divido na metade, divido na metade, até encontrar. A gente chama o crescimento dessa função que a gente vai ver depois na aula de introdução à análise de algoritmos, a gente diz que problemas que têm essa característica de dividir o problema principal em problemas menores, a gente chama isso de uma estratégia de dividir para conquistar. E como a gente está dividindo sempre em duas partes, a gente fala que ele é proporcional a log ln, né? Eu vou usar a terminologia normal, vamos dizer por enquanto, tá? Log de 2, log de n na base 2. Depois a gente vê exatamente o porquê, só que a gente vai entender que isso aqui é muito bom, tá? Porque é muito rápido. Tudo bem? Idealmente a gente gostaria de problemas que fossem resolvidos nesse tempo aqui, tá? Ou melhor ainda, em tempo constante, né? Bateu o valor, resolveu. Mas a gente vai ver que isso é praticamente impossível em alguns casos. Tá bom? Pessoal, eu acho que é isso então. Sobre buscas, né? Sobre pesquisa, algoritmos de pesquisa. Falou aí, valeu e até mais.